Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que pode se complicar amanhã, né? Pelo menos informações que foram veiculadas aí, que ele pode ser preso até mesmo, né, depois do evento, em especial por conta de alguns motivos eu vou mencionar para você. E dentro desse contexto, outras pessoas também irão participar aí. Agora a pergunta que fica é um erro apoiar o Bolsonaro amanhã no evento lá da Paulista? É isso que a gente vai discutir aqui e falar sobre algumas pessoas que irão. Zema confirmou presença, já outros lá, como lá do Rio Grande do Sul e até mesmo, né, outros aí de Santa Catarina não comentaram nada. Mas e aí? Quem vai? Cláudio Castro do Rio de Janeiro? Quem será que vai aí apoiar o Bolsonaro nesse momento mais difícil da carreira política dele, né? Essa que é a verdade, nesse momento extremamente complicado. É isso que a gente vai falar aqui e vamos debater. Será que é correto? Será que é legal apoiar o Bolsonaro nesse exato momento aí da trajetória política dele, da triste trajetória, né? E de certo modo de algumas vitórias também que o Bolsonaro teve. Essa que é a verdade. Então, nós vamos falar com mais detalhe aqui. Nesse vídeo, nós vamos comentar mais aí sobre a situação do Bolsonaro, né? E dos aliados aí, das pessoas que, na teoria, estão apoiando ele. Será que realmente é um tiro... o pessoal fala, né? É um tiro no pé, que muita gente fala. A gente vai mencionar sobre essa situação, talvez até falar um pouco mais sobre o Moro também, que teve algumas declarações dele em relação a criticando o Lula. Mas, em especial, o foco mesmo aqui é o Bolsonaro, que é o cara aí que está prestes a ser preso aí, em especial pela Polícia Federal, e nós vamos comentar sobre a situação aí do Bolsonaro. Obrigado pela presença. Deixa eu fazer aqui algumas transições, algumas mudanças, tá? E vou me apresentar aí para você, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, pela força aí. E deixa eu fazer a transição aqui. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. A pergunta que fica é, será que realmente apoiar o Bolsonaro nesse momento tão difícil da vida, da trajetória política dele é um erro? Nós vamos falar sobre as pessoas que vão apoiá-lo aí, que vão comparecer lá no evento, e são pessoas políticas, tá? Um deles aí é da quarta maior cidade do mundo, essa que é a realidade, São Paulo. O Nunes já confirmou presença e disse que vai. Agora a gente vai ver se ele vai falar lá no evento. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Obrigado aí pela força, obrigado pelo moral. E vamos fazer aqui, fazer alguns comentários básicos e rápidos sobre a situação do Bolsonaro, sobre as pessoas que o apoiam, né? Acreditam que, né, apoiar o Bolsonaro é extremamente importante. Agora, a pergunta que fica é, por que essas pessoas estão apoiando o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro está sendo aí, de certo modo, uma das pessoas investigadas e sob suspeitas aí de atacar o Estado Democrático de Direito? Em especial, né, você tá vendo o Ricardo Nunes, o outro senhor eu não vou comentar, essa que é a verdade, né, para poder comentar e falar com ele sobre esse cidadão aí, você tem que estar com paridade de armas. Eu não gosto muito dele, essa que é a verdade, tá? Mas falando aqui sobre o Ricardo Nunes, Zema, aí talvez eu fale um pouco sobre ele. Por que esses caras vão comparecer ao evento amanhã, tá? A matéria da Folha de São Paulo, ela é muito importante e fala sobre isso, da adesão aí do prefeito Ricardo Nunes, né? E também do governador de um dos, se não o estado mais rico do Brasil, né? Que é o Tarcísio de Freitas, de ir à manifestação convocada aí pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Que deixou aí, esses caras vão ao evento e deixou os bolsonaristas surpresos, tá? E até mesmo houve aí um elogio. O prefeito Ricardo Nunes também disse que não pretende discursar, vai só marcar presença ali. Essa aqui é a verdade. Já o outro senhor, ele vai mencionar lá, fazer o uso da palavra, né? Essa aqui é a realidade, mas a assessoria não confirmou, tá? Então, Ricardo Nunes vai, mas o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, não vai, não, quer dizer, não vai não, a assessoria não confirmou. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, também confirmou presença no ato deste domingo. Bem, a gente vai falar mais sobre algumas situações aqui, né, em especial sobre o Ricardo Nunes e sobre a questão do próprio Bolsonaro, mas é importante dizer, né, porque que é tão complicado assim apoiar o Bolsonaro em um momento um tanto mais que difícil da trajetória política dele. Então, essa não é uma simples questão, aonde você olha, supostamente o Bolsonaro, ele conduziu mais de 1000 pessoas à derrota total, né? Ou seja, o Bolsonaro, ele cometeu ali alguns atos falhos. Não.
É algo muito sério. E para você compreender isso, eu já expliquei isso mais detalhado em um outro vídeo, mas vou falar de uma maneira que você consiga compreender e não saia daqui de modo chateado. Poxa, eu saí tão chateado do vídeo do Cláudio porque ele falou sobre o Bolsonaro, contou umas coisas lá, eu não gostei. Não, quero que você compreenda. Chega aí o seu raciocínio, a sua conclusão. Enfim, eu vou só explicar um pouco da história e o que o Bolsonaro fez de tão de errado assim e mostrar para você, né? Você vai concluir aí por que é tão complicado apoiar o Bolsonaro nesse momento tão difícil da vida dele. Bem, já expliquei pra você, né? O Bolsonaro tá sendo acusado aí, consequentemente, de alguns crimes, essa que é a verdade. Dentre eles, a tentar destruir o Estado Democrático de Direito. Tá, mas por que isso é tão perigoso assim, né? Por que o Bolsonaro fez outras, desculpa a expressão chula, talvez chinfrim, por que o Bolsonaro fez outros atentados contra o povo brasileiro e, de certo modo, isso não implicou, né, no impeachment dele, ele não está preso por isso? Bem, só para você conseguir compreender, o Bolsonaro ele não atacou só um naco específico da sociedade, uma parte, aliás, ele atacou muito mais, né? Atacou as pessoas de peles mais, né, um tanto que mais escuras, para não complicar aqui, atacou os indígenas, os Yanomamis, atacou uma parte do povo brasileiro. Só que o Bolsonaro ele conseguiu atingir um nível assim fora do comum. Como? Atacar o Estado Democrático de Direito, a democracia, tá? Onde o poder é do povo. Para quem não sabe, antes, até um tempo, né, na história, era cada um por si e Deus por todos, na teoria. E aí, o ser humano sabia que era difícil conviver. Já expliquei isso mais detalhado, mas vou explicar de uma maneira resumida. O ser humano vivia sozinho, depois foi viver em sociedade. Só que, né, tem sempre aqueles conflitos, já expliquei isso daqui, e precisava de julgamentos, né? E aí surgiram aí a defesa pessoal. Só que não é, né, um gigante contra um Davi contra um Golias. Não dá muito certo, nem sempre das vezes, tá? Surgiram os sacerdotes, aí já mudou, né? Houve ali como se fosse uma certa sociedade governada por sacerdotes, aqueles maracutaias, Valdomiro, enfim, chegou no tempo desses caras. Só que a sociedade foi evoluindo, e aí dessa evolução surgiu o Estado Democrático de Direito. A princípio surgiu os reinados, tá? Só que os reis começaram a abusar, porque acontece, né? O poder nas mãos de uma pessoa só, os reis começaram a abusar, as pessoas eram tratadas como coisas, como qualquer, né? Não era nem como pessoas, né? Como coisas, enfim. O poder saiu o povo se reuniu, em especial 1215, né? O rei João Sem Terra, esse eu acho que foi uma das primeiras ali, a abolição lá do reinado, enfim. O pessoal tirou o poder das mãos dos reis, né? E passou para o povo. Então o povo começou, de certo modo, a opinar. Só que o que o Bolsonaro estava querendo fazer? Ele mesmo queria montar aí ser o dono do Brasil. Ou seja, praticamente queria instaurar aqui uma ditadura no Brasil. Ele mandava, ele fazia leis, enfim, ele na teoria e supostamente em um conjunto de militares. Então, o Bolsonaro estava querendo tirar todo o poder de você opinar, né, de você, seu livre acesso, de andar, sua liberdade, enfim. Era isso que iria ocorrer se o Bolsonaro, assim, tivesse conseguido, na teoria, o seu plano capiroto. Enfim, era isso que ia acontecer. Aí, se reuniu, você já sabe de toda a história, né? O pessoal simplesmente não gostou muito, porque iria atacar todo mundo. Tinha um plano de prender o ministro Alexandre de Moraes e dar fim, né? E de arrasta para cima Gilmar Mendes e Companhia Limitada. Isso não pegava muito bem. Então, né, o Bolsonaro está sendo acusado disso. Tá. Aí, o que acontece? Os camaradas do Bolsonaro, da mesma equipe, da mesma laia, né? Daquela mesma, com o mesmo, né? Talvez supostamente com o mesmo pensamento, estão pretendendo ir lá, né? A Polícia Federal tá em cima do Bolsonaro, tá querendo prender. Alexandre de Moraes partindo para cima, não gostou muito da ideia, da história, né? Essa que é a verdade. Aí, o Bolsonaro vai fazer um evento amanhã na Paulista. Essa que é a verdade, né? Estima-se aí cerca de... não dá mais de 500 mil pessoas lá lotado, tá? Mas dizem que existe a possibilidade aí de ter cerca de aproximadamente 50 mil pessoas. E aqui já vai mais a parte da opinião. Bem, qual é o perigo de apoiar o Bolsonaro nesse exato momento? Na minha visão, né, são vários perigos, mas eu posso citar aqui, acredito que 2, tá?
Em especial porque, de certo modo, quando você vai à Paulista lá e dizer que você está apoiando, que está lutando pela democracia, todo mundo está sabendo que você não está lutando pela democracia. Tanto o Ricardo Nunes, Zema e qualquer um que seja. Essa é que é a verdade. Você está, né, de certo modo, apoiando uma situação da qual o cara literalmente atacou, né, de forma significativa e agressiva o Estado Democrático de Direito e querendo aí tomar a opinião de todo mundo. Essa que é a verdade. Então, você está, de certo modo, compactuando diretamente? Não, indiretamente. Porque quando você vai, senta ali, dizem, né, que se tem uma mesa que tem 10 nazis, tá? E tem 10 nazis sentados lá, e você senta, você fica ali o 11º, você vai ser também considerado porque você consequentemente apoia indiretamente aquilo, tá? É evidente que isso aqui é só um exemplo, tá? Só para você conseguir compreender. Nesse caso, quando você vai e apoia uma alusão, é importante dizer, quando você vai ao mesmo local aonde um cara supostamente atacou o Estado Democrático de Direito, ou seja, querendo tomar toda a liberdade, a opinião, o poder do povo, o que você quer dizer com essa situação? Na minha visão, você compactua com aquilo. Se o cara chega com essa história, né, do Bolsonaro lá de golpe, de minuta, sei lá o que, ó, tô enviando aí pra você, ó, xará, comigo isso aí não rola, nem envia pra mim. Se for por WhatsApp, bloqueio. Ah, tem um documento, não quero saber. E isso aqui é a situação em relação ao Bolsonaro. As pessoas temem em relação aí ao Ricardo Nunes e Companhia Limitada, né, que passa por essa situação. Toda a galera aí, de certo modo, tá pulando fora e não querem ir ao evento. Por isso que tem alguns que, na teoria, não confirmaram que se vão ou não a esse evento aí do Bolsonaro. Na minha visão, é um erro, né, absurdo isso, não só do Bolsonaro, mas a qualquer pessoa. Essa é que é a verdade. Quando você vai a um evento desse nível, né, com conteúdo, né, prejudicial ao Brasil, na minha visão, cara, você compactua, né, com aquilo, com todas aquelas, né, ideias absurdas do Bolsonaro. O que ocorreu não foi uma coisa tão simples. O que houve com o Bolsonaro, trazendo embaixadores daqui, internacionais, né, gastando dinheiro público para poder atacar o Estado Democrático de Direito, na minha visão, um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro. E sentando ao lado de pessoas assim, na minha visão, você se torna igual ou pior. A diferença é que o Bolsonaro teve essa capacidade, supostamente, de expor isso para muita gente. E outros não têm a capacidade de demonstrar, porque sabe que se expor isso, serão presos e enjaulados. Então, na minha visão, né, quem compactua e quem vai ao evento de amanhã, compactua com as mesmas barbaridades que o Bolsonaro, né, com as mesmas barbaridades do Bolsonaro. Essa que é a verdade. Então, eu particularmente, na minha visão, acredito que é um erro absurdo, porque depois, quando o Bolsonaro for julgado e consequentemente condenado, né, não vai adiantar, eu não concordava com isso que ele fazia. Eu não estava sabendo. Como você não estava sabendo? Você sabia mais do que a própria população. Essa que é a verdade. Você sabia, conviveu com ele, andou junto com ele e compactuou com, né, indiretamente, com a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Por que é que as pessoas que estão lá em Brasília, elas, né, dos golpistas lá, eles estão sendo condenados a 10 anos, 15, 20 anos. E aí o Bolsonaro faz um ato, né, de certo modo, tentando constranger a justiça brasileira, né, causar aí, de certo modo, um ato atentatório à dignidade da justiça, e mesmo assim, sabendo disso, algumas pessoas vão lá. A minha visão é um verdadeiro erro, e eu espero que muitos, né, vão mesmo, né, a Paulista. Porque aí, consequentemente, vai mostrar, ou vão se expor, né, e a sociedade brasileira vai saber, mais cedo ou mais tarde, quem é que estava a favor do Brasil e quem estava contra o Brasil. Essa é a minha opinião. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, e a gente se fala na próxima. Valeu, obrigado.